Pessoal, estamos de volta então para a segunda parte aí do módulo 1, do treinamento com os colegas dos organismos de inspeção em Minas Gerais, sobre inspeção veicular, os conceitos básicos e falando também sobre a importância da inspeção. E agora nós vamos começar a falar sobre alguns componentes que são importantes para a segurança veicular e depois destrinchar um pouco a norma 14040. Então, voltaram aí todos do intervalo, acredito, e vamos já começar o nosso conteúdo. Começando então pelo sistema de suspensão. Muitos aí podem achar que o sistema de suspensão ele só tem a função do conforto, de apoiar o peso do veículo, né, a carga, as forças verticais do veículo no solo, absorver aquelas irregularidades do solo, né, para não passar para o habitáculo. Mas o sistema de suspensão ele tem algumas outras missões muito mais nobres. A suspensão ela serve então para dar tanto conforto para aqueles que estão dentro do habitáculo, quanto você conseguir manter a estabilidade do veículo, né, para que você consiga desenvolver uma direção do veículo com o seu sistema de direção. Mas tem uma outra função também muito importante aí. Quem que gostaria de falar? Ninguém se habilita? Um de cada vez aí. Estabilidade do veículo. Com certeza, Marcos. A suspensão ela tem a função de manter a estabilidade direcional, né? Você está preocupado em girar o volante e esse giro do volante tem que fazer com que o veículo vá na direção que você queira. Você quer que o veículo seja estável para que você não perca o controle da dinâmica do veículo. Tem uma outra função, gente, muito importante na suspensão, é manter os pneus em contato com o solo. Se você não mantém os pneus em contato com o solo, você não vai ter estabilidade. Você pode perder o controle da direção, o veículo não vai frear. O que é a frenagem? Senão, né, a provocação de uma força contrária nos pneus em relação àquela força que está impulsionando o veículo para frente. Então, a força de frenagem, né, vamos dizer que a força de frenagem é Mi, que é aquela... o Mi é o coeficiente de atrito, né, que depende do contato entre o pneu e o asfalto, o concreto. Então, se o pneu ele está com sulco, se ele não está com sulco, não depende de área de contato entre o pneu e o solo. Depende simplesmente da borracha com o asfalto, com o azulejo, com o porcelanato, com o concreto, molhado, seco. E a normal é aquela força vertical, que é o apoio daquela carga total do carro distribuída entre os pneus do veículo. Se o pneu ele não tem esse contato, não tem nem força vertical e não tem nem o Mi, não tem nem o coeficiente de atrito. Então, pessoal, um paradigma aí para quem nunca tinha pensado nisso, o sistema de suspensão ele é importantíssimo para que o carro consiga frear. Tá certo? Então, por isso é que vocês fazem o teste lá da suspensão, o teste no banco de suspensão. É para você verificar a aderência, mas a gente vai falar isso com mais detalhes um pouquinho para frente. Então, basicamente, você tem suspensão independente, que é a mais comum, né, principalmente nos eixos dianteiros, a suspensão McPherson.
e você tem suspensão rígida. Uma suspensão ali mais comum ali nos eixos traseiros, tem veículos pesados, né? As carroças também têm a suspensão geralmente rígida. Então vamos lá. Mostrar para vocês alguns componentes, né? Principalmente aí quem não tem muito conhecimento da mecânica. Mas em geral o sistema de suspensão eles têm um conjunto mola, amortecedor, absorvedor então de energia, né? Então as molas podem ser tanto um eixo de torção, né? A Brasília, por exemplo, tem um eixo de torção na traseira. É a mola que eles têm, é um eixo que ele vai torcendo. Nós temos aí, em geral, é muito comum nos automóveis a mola helicoidal, e você tem feixe de molas. Feixe de molas é muito comum nos veículos pesados, né? Tem outros elementos aí importantes para você manter estabilidade, para ajudar, inclusive, na manutenção da direção do veículo, a barra estabilizadora. As barras estabilizadoras, elas podem ou não ter tirantes na sua extremidade, né? As bieletas. E sempre quando você tem problemas aí, né, passa num buraco, ou tem uma caída brusca do veículo em uma depressão, você tem ali o batente para poder tentar amortecer um pouco esse efeito aí da queda, né? Temos também ali os elementos em que você fixa o sistema de suspensão, ou que eles fazem ali o papel de articular, né, as rodas durante o movimento do veículo, compensando então os desníveis, né, as irregularidades do solo, filtrados pelo sistema mola amortecedor. Tem veículos que têm o braço oscilante, tem o braço da suspensão, né, que tem gente que chama de leque, tem gente que chama de bandeja. A fixação pode ser diretamente no chassi, a fixação pode ser em subchassis. Então, esse subchassi, é, ele, ele pode ser chamado aí de agregado, por exemplo. Então, você fixa um componente no chassi, e esse componente você fixa os braços aí da suspensão. Tem suspensão que é multilink, são alguns braços aí que tem aí vantagens no conforto, tem vantagens aí no handling, não é, na dirigibilidade do veículo. E aí você tem as articulações, uma articulação aí famosa, né, a articulação esférica, que é o pivô. Muitas vezes, né, a suspensão ela não trabalha linearmente, ela não trabalha retinha. Então ela tem alguns movimentos angulares, e nada melhor do que uma articulação esférica, né, um pivô, para poder trabalhar melhor essa movimentação irregular aí né, das rodas. A roda em curva, a roda é uma mais alta que a outra. E onde é que encaixa isso lá na roda? Geralmente numa manga de eixo. Você tem ali um componente que vai fazer o link entre barra de direção, braço oscilante, fixado no chassi e fixado ali na roda, né, você tem ali uma manga de eixo, tem um cubo de roda ali. Tá? Então esses são os principais elementos aí que vocês devem conhecer. Cada veículo tem o seu próprio sistema, e a responsabilidade de vocês estudarem cada sistema, cada veículo, para que vocês entendam aí como que funciona, e como são as folgas, como que funcionam aí as buchas, tá? Não achem que vocês estão vendo aqui a apresentação e que vocês vão conhecer o que é um leque, que vocês vão conhecer tudo, tá? Tem muitos sistemas de suspensão aí diversos. Sistema de direção, obviamente, ele vai indicar o nariz do carro para onde você girar o volante, né? Então, o sistema de direção é um sistema de segurança também importantíssimo, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente inspeciona esse sistema. Em geral, os sistemas são, né, a lógica deles são parecidas, né? Você tem aqui, por exemplo, esse aqui, o volante,
que é ligada a uma barra de direção, que tem uma articulação aqui, ó, tem duas articulações, com cruzetas, e esse eixo ele vai então até uma caixa de direção. Essa caixa de direção, o mais comum em automóvel é que você tenha um sistema de cremalheira com pinhão, o pinhão no fim daquele eixo, e a cremalheira, que é aquela engrenagem aberta. Para quem não sabe o que é uma cremalheira, é aquela engrenagem lá de portão de garagem. O motorzinho elétrico do portão, que é aquele que sempre queima, principalmente quando está na chuva, e você tem que ir com a chavinha destravar ele. Na ponta daquele motor tem um eixo e tem um pinhãozinho, que é uma engrenagem pequenininha que gira rápido. O sistema de direção tradicional é parecido com aquilo ali. Então você gira o volante, que gira o pinhão, que move a cremalheira de um lado para o outro. A cremalheira se movendo, ela vai empurrar um eixo para o lado ou empurrar o eixo para o outro lado, que vai empurrar a roda de um lado para o outro e vai fazer com que as rodas virem. Sistema muito simples, em geral. Tem o volante, né? Tem o sistema que é mecânico, não tem ajuda de ninguém, tem que ser no braço mesmo. E tem aquele sistema que é servo assistido. O servo assistido, ele tem a ajuda de alguma coisa. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, ele tem um motorzinho elétrico aqui, ó. Então, quando você gira o volante para um lado, o motor ele vai reduzir a carga de giro. O sistema hidráulico, por sua vez, tem a mesma lógica, só que ao invés de ser um motorzinho elétrico, você tem uma bombinha que quando você gira o volante, essa bomba vai acionar um fluido que vai ajudar a reduzir a carga quando você gira de um lado para o outro. E tem também sistemas eletrohidráulicos, cada montador aí tem a sua tecnologia diferente. O Gustavo levantou a mão, diga aí, Gustavo. É que você está compartilhando a tela, não está aparecendo. A minha tela não está aparecendo? Não está compartilhando. Não está compartilhando minha tela? Sério? Vou compartilhar de novo, então. Vocês não estavam vendo a minha tela, pessoal? Eu não estou Estavam. vendo. Eu estava. Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui, porque aí não tem problema. Ótimo, então vocês deveriam estar vendo a minha tela agora. Agora apareceu. Tá ótimo. Ok, então esse sistema aqui é um sistema tradicional, servo assistido eletricamente, volante, barra de direção, articulações, em geral você não consegue ver articulação fazendo inspeção, né? Ela fica escondida através de revestimento. A caixa, é importantíssimo você verificar a caixa, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas são os principais componentes aqui, ó. Então você tem a coluna, tem articulações, essa articulação aqui, um pivôzinho aqui, ele vai da caixa para a roda, até para o cubo lá de roda, uma manga de eixo, e você tem lá o famoso braço Pitman, que é muito comum em veículos pesados. Você tem a caixa de direção, né, o setor, tem gente que chama de setor, e saindo da caixa você tem o braço Pitman. Saindo do braço Pitman você tem as barrinhas que vão para as rodas, né, quando você aciona lá o volante, ele gira, empurra um eixo para um lado ou para o outro, igualzinho eu falei para vocês anteriormente. O sistema de freio, a direção pode não falhar, ela pode falhar, a suspensão pode falhar, mas se o freio falhar, dançou. Você pode não ter o motor, você pode empurrar o carro, pode puxar o carro com corda, pode botar o carro na descida, o carro anda. Mas se não tiver o sistema de freio, o carro não vai parar e vai bater. Então, o sistema de freio é talvez o mais importante aí para a segurança. Não é? Você está em alta velocidade, se você não frear, você pode perder o controle, né? Então, o sistema de freio ele tem alta confiabilidade
E é claro que tem que fazer a manutenção para que você tenha a confiabilidade necessária. Sistema aí, os sistemas mais comuns que a gente tem, classificados aí como hidráulicos, né? O freio hidráulico é aquele que tem acionamento por um fluido líquido, o fluido hidráulico, especial para freios. E você tem o sistema também a ar. O ar é comum em veículos pesados, né? Sistema até mais complexo, mais complicado aí. Mas o freio de automóvel, em geral, é sempre a mesma tecnologia. Você tem os elementos de frenagem, né, de atrito, em geral um disco ou então um tambor de freio, e atuando nesse disco e tambor de freio, você tem ali sapatas, você tem lonas, você tem pastilhas, elementos de atrito que se desgastam, né? E você tem o acionamento ali né, do pedal, você vai acionar a pinça que vai apertar as pastilhas no disco. Por outro lado, né, o tambor, quando você faz o acionamento do freio, você tem ali o acionamento hidráulico, né, das lonas que vão comprimir o tambor e vão realizar também o mesmo trabalho do disco. Em geral, os automóveis têm disco na dianteira e tambor na traseira. Pode ser que tenham discos também na traseira, ventilados ou não. Já os veículos pesados é muito comum ter tambor mesmo e com acionamento, né, a ar. Para que você tenha lá o acionamento do fluido, você tem ali um reservatório. Então, quando você está fazendo inspeção, você tem que dar uma olhada lá no reservatório, ver se tem fluido lá, se não tem nenhum vazamento no cilindro mestre, que é o componente que distribui aquele fluido para as 4 rodas. E você tem o servofreio, que é um componente que serve para reduzir a carga, né, quando você pisa no freio, para você não ter que fazer musculação e ficar né, com a perna doendo, você tem o servofreio para te ajudar. Em geral, para reduzir problemas aí de fluxo, né, desse fluido nas 4 rodas, né, dentro do circuito, você tem válvulas equalizadoras de pressão. Quando esse fluido vai lá para a roda, né, ele tem atuação ali por um cilindro de roda, é o cilindro que recolhe aquela pressão lá para poder distribuir, né, nos atuadores, atuador tanto na pinça quanto lá no o famoso burrinho, né? O burrinho de freio lá que vai comprimir as lonas, né, no tambor. E quando a gente vai para o sistema a ar, eu falei que é mais comum ter lá o tambor, né? Mas você tem ali sempre uma câmara de frenagem, que é um êmbolo em que você tem ali a atuação do ar do sistema de freio, para poder então pressionar, né, gerar um eixo, que é o famoso o eixo S, que tem câmeras em formato de S, que quando eles giram, eles fazem então a compressão dessas lonas nas paredes lá do tambor. Enfim, a gente não precisa ficar entre vocês aqui, chovendo no molhado, vocês são especialistas nisso. Tá? Mas eu queria só chamar a atenção para esses componentes aí diversos que fazem parte dos principais sistemas de segurança do veículo. Aí a gente entra, finalmente, na norma 14040. Nossa norma de referência, né, para inspeção veicular. A gente vai ver no módulo 2 que todos os regulamentos eles têm como base a norma 14040 e mais aquelas características, né, aquelas especificidades do veículo modificado, dependendo do escopo. Vocês podem pensar muito bem, né? Quando você está fazendo uma inspeção de GNV, você vai fazer a 14040 e mais emissões e mais aqueles itens específicos de GNV. Podem olhar lá no RTQ que é assim que funciona. No modificado é mais ou menos a mesma coisa, né? É aquela 14040, que é de 98, a versão mais antiga, mais algumas especificidades, né, algumas necessidades de verificação do veículo modificado. Não vamos falar de modificação hoje, vamos deixar isso para o próximo módulo. Mas, em geral, né, a 14040, que será revisada esse ano,
Ela tem 12 partes, e as partes que nos interessam mais hoje, elas estão ali entre a 2 e a 10. Importante a gente falar também sobre algumas diretrizes básicas com aquele objetivo de nivelar conhecimento e que todos os organismos eles tenham a responsabilidade, tenham o interesse de fazer o trabalho, né, considerando esses princípios aí da inspeção, né? Então, primeiro, e vocês são cobrados por isso, os serviços eles têm que ser realizados por profissional habilitado e competente. Quando a gente sai do curso de engenharia, a gente não sabe fazer inspeção. Quando o técnico industrial sai da engenharia, do curso técnico dele, ele não sabe fazer inspeção, em geral, né? É claro que tem o técnico que automotivo, ele pode ter tido cadeiras ali de inspeção, mas em geral não. Você tem que ser competente, você tem que adquirir competência para tal. Então tem que passar por treinamento, tem que ser treinado, tem que treinar para poder aprender a fazer o trabalho da forma correta. EPI, né, a gente sabe que é de vez em quando complicado ficar usando EPI, apesar que hoje em dia está todo mundo usando EPI, né? A gente anda de máscara agora o tempo todo. Então, o que vocês já estavam acostumados, agora a gente está fazendo do dia a dia para todo lugar. O EPI é obrigatório, pessoal. A empresa ela é obrigada a fornecer e aquele que está na área técnica é obrigado a usar de acordo com o que prevê lá o plano de risco, né? Então tem que usar o EPI, é importante para a segurança de vocês. Imagine que vocês estão na vala, estão sem capacete, podem machucar a cabeça. Se tiver sem óculos, pode cair óleo no olho de vocês. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é um perigo. Cumpram lá os procedimentos, né? Não pulem fosso, tomem cuidado para não escorregar. Enfim, tudo aí que o pessoal fica falando o tempo todo com vocês aí. Vocês não têm que efetuar desmontagem. Vocês têm que fazer a inspeção e apresentar o erro. Não é? Vocês não têm que corrigir irregularidade. É claro, né, que o Inmetro não nos escute, mas pode ser que você possa dar uma ajuda lá para o seu cliente, coisa simples, coisa que não vai representar nenhum tipo de conflito de interesse. Você pode ajudar o cara, não deixar o cliente na mão, né, alguma coisinha pequena. Mas segundo aí a legislação, é conflito de interesse vocês fazerem reparação, por um motivo muito simples. Você vai querer reprovar e depois vai querer ganhar do cliente fazendo a reparação. Isso não pode, né? A inspeção, então, ela tem que se isentar de conflito de interesse. Tem que ser realizada com independência, sem a pressão financeira ali para poder fazer a aprovação. Porque o objetivo de vocês é salvar vidas, é reduzir risco de sinistros de trânsito por falha mecânica. Então tem que fazer o seu papel bem feito. Vocês devem se orgulhar pelo trabalho que vocês têm. O processo, gente, como princípio fundamental, ele tem que ser rastreável. Você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então você tem que fazer inspeção, tem que ter foto, tem que ter checklist, você tem que ter evidência. E o processo tem que ser rastreável, tem que ter um número único. Se você procurar o processo, você tem que achar ou digital ou físico. Por isso você tem que usar checklist eletrônico ou manual, tem que tirar foto, tem que filmar. A filmagem, gente, é um conflito aí que a gente tem sempre também. Você não vai ficar olhando o detalhezinho da filmagem, porque é impossível você conseguir filmar o processo todo com qualidade. É inviável. O processo, a filmagem é para você evidenciar o processo, até para ajudar vocês a ver se os inspetores, né, se o responsável técnico está realizando o processo todo conforme o procedimento que vocês têm. E, de novo, eu chamo a atenção para o cumprimento do procedimento completo da forma como ele está escrito, para que vocês não esqueçam de fazer nada. A preparação da amostra é uma fase também que eu queria destacar, que ela é essencial. Você tem que qualificar aquela amostra.
você tem que ter certeza que aquele veículo que está parado lá no início da linha, ele é o veículo que tem que ser inspecionado mesmo, não é? Você não, o médico ele não faz uma consulta sem saber qual que é o sintoma daquele paciente e se o paciente é aquele mesmo. Imagina o médico fazer a cirurgia no joelho errado da pessoa porque ele não qualificou direito a amostra. Já aconteceu, tá? Tem amigo meu que aconteceu isso. Fizeram a cirurgia no joelho errado. Porque o médico ele não teve o cuidado de identificar a amostra e o escopo corretamente. Para você fazer uma inspeção no veículo, pode ser que o veículo ele seja, por exemplo, um veículo GNV. Chegou lá. Você vai fazer qual inspeção? Ele é periódica? É instalação? É recuperado de sinistro? Você tem que saber, porque o procedimento é diferente, tá? Então, tomem muito cuidado nesse processo inicial de identificação, de preparação da amostra. Você vai identificar e você vai preparar. Vai ajustar a pressão de pneu, vai verificar se o veículo está em ordem de marcha. Ordem de marcha é, é uma definição aí de regulamento, né? Mas não necessariamente é, você vai achar mais ou menos problemas, ou você vai ter um resultado muito melhor ou muito mais correto se você está em ordem de marcha ou não, tá? Tem problemas aí de vazamento de gás que você não acha com o cilindro insuflado, você vai achar com o cilindro mais vazio. Isso aí é uma discussão longa que a gente não queria se prolongar agora, mas o importante é a gente lembrar que o que está previsto no regulamento a gente tem que cumprir por uma questão de normalização, tá? O que não funciona, a gente tem aí grandes debates e a gente vai certamente em alguma oportunidade conseguir melhorar o que está previsto em regulamentos. Então lá, os equipamentos, né? Vamos falar brevemente aí sobre os equipamentos. Nós temos aí linha leve, nós temos linha pesada. Basicamente a diferença entre elas é que na linha pesada você não tem banco de suspensão. A gente vai entender, eu vou explicar para vocês aqui por que não. E a linha pesada tem um frenômetro pesado. Então, um frenômetro que tem células de carga para um range de cargas adequado para o veículo pesado. E o banco, né, o frenômetro leve, ele é menorzinho, obviamente, e você tem cargas, né, células de carga que vão medir cargas mais adequadas para o veículo leve. Então, ela mede melhor o veículo leve, como a linha pesada mede melhor o veículo pesado. É fato. Aqui no Brasil, especialistas em criação de jabuticabas, nós criamos a linha mista. Não vem ao caso aqui a gente achar que é boa ou ruim a linha mista, mas o fato é que nós temos uma linha mista no Brasil, que você tem banco de suspensão e tem frenômetro pesado. Talvez com algumas mudanças aí de célula de carga, né? Depende aí do fabricante. E temos também o famoso detector de folgas, lá na vala, né, no fosso, que é um dispositivo essencial para vocês conseguirem visualizar a folga, visualizar a trinca. Dificilmente você vai conseguir ver uma trinca se você não usar um detector de folgas e não usar uma lanterna. Tá. Carlos, queria comentar algo? Liga o microfone. Desculpa aí, ô Daniel, eu não entendi porque que na linha de inspeção pesada você não colocou o side slip. Não entendi. Ó, fiz bobagem. Então, parabéns aí, ganhou estrelinha. Tá bom, A obrigado. pesada, ela não tem suspensão, ela tem side slip, então tá Side errado ali slip, o não, slide. tá É, errado. tá Banco de errado. suspensão, não tem. Isso. Ok? Tá, ótimo. Obrigado, Carlos. Valeu. Carlos está prestando atenção. Ontem ninguém prestou atenção, hein? Ontem. Ninguém me falou isso. Então, gente, a linha pesada, igual o Carlos bem falou, ela tem o side slip, mas não tem banco de suspensão. O método Eusama, ele é um método que ele foi desenhado
para trabalhar com frequências ali do veículo leve, frequências de oscilação, né, da suspensão de veículo leve. O veículo pesado é diferente. E aí, por algum motivo aí, decidiram, né, que da linha pesada não tem o banco de suspensão. Enfim, aí características do sistema também, talvez o feixe de mola, ele não tenha tanto problema, né, ele é mais eficaz em manter o pneu no chão do que um veículo com molas helicoidais. E aí ele mantendo o veículo com o pneu no chão, ele não vai ter problemas aí de frenagem, não vai ter problemas de estabilidade. Por outro lado, o feixe de mola, ele não é tão adequado para comfort, né, para conforto. Mas aí é veículo de carga, enfim. Então sigamos aqui em frente. Os principais equipamentos, a gente não precisa ficar entrando em detalhes, né? Vocês estão mais do que acostumados a usar todos esses equipamentos aqui, chamando a atenção aí que hoje você pode usar também o detector de gás, além da espuminha, né, para verificar vazamento em veículos movidos a GNV. Aí tem o medidor de pressão sonora, né, o fonômetro, o paquímetro, trenas diversas, todos os equipamentos aí calibrados, para a gente evitar erros aí na medição, né, no registro das medições aí que vocês fazem. Elevador não é tão utilizado, né? Vocês são obrigados a ter. Vocês fazem hoje a inspeção 100% na vala, no fosso, tudo filmado. Elevador serve talvez para alguma análise complementar e para fazer ali, ajudar a fazer lá o teste de torção, que é um teste também polêmico, que a gente tem que rediscutir. Alguma observação, pessoal? Algum comentário? Mamão com açúcar, né? Vocês estão acostumados, então a gente não precisa ficar entrando em detalhe. Começando então a versão 2017 da 14040, começa ali pela conformidade cadastral, que o objetivo principal aqui é caracterizar a amostra, é saber se aquele veículo do documento é aquele mesmo que você está inspecionando. E você tem que ver se não houve nenhuma mudança no veículo, na amostra física, em relação ao que está previsto em documentação. Por exemplo, o veículo, ele tem lá modificação no sistema de iluminação. Está escrito no documento. E no veículo também tem alguma modificação? Que modificação que é essa que foi aprovada? Ele tem xenon? Pode ser que o cara fez uma modificação de xenon antes de... Foi 2011, 2010, sei lá, que entrou a resolução proibindo. Então, às vezes, o veículo tem xenon desde então. Então, você não pode reprovar aquele veículo, né? Você tem que olhar com cuidado. A placa Mercosul, hoje ela não tem lacre, mas o veículo que não tem placa Mercosul tem que cobrar o lacre. Você tem que olhar a numeração VIN, né? Vehicle Identification Number. Tem norma para poder fazer o preenchimento, né? Para fazer a construção dessa identificação veicular aí. Vocês não precisam ter nenhum tipo de trabalho para decodificar, né, esse número, essa numeração. Eu coloquei aqui como curiosidade para quem nunca viu, né, que tem um padrão aí de preenchimento. Cada campo desse aí tem uma característica, né, tem uma função. O número de série lá do veículo mesmo, que é o número de produção dele, são aqueles últimos números. E aí, passando para a parte 3, nós temos aí os equipamentos obrigatórios e proibidos. Em geral, o equipamento obrigatório, ele está lá listado na resolução CONTRAN 14 de 98, que até sabemos, né, que essa semana foi publicada em uma consulta pública para poder consolidar uma resolução com esses itens obrigatórios, que é muito importante. Por que tem que consolidar, pessoal? Porque os itens obrigatórios não estão escritos somente na resolução CONTRAN 14. Alguém poderia citar mais uma aí, pelo menos mais uma?
Ninguém? Estão pensando aí, né? Bassoli, repete a pergunta, por favor. Além da resolução 14, tem mais alguma resolução que fala sobre item obrigatório? Eu estou fazendo essa pergunta aí para vocês. É uma técnica que eu tenho, para vocês ficarem pensando e para vocês prestarem mais atenção, não é? É genial essa técnica. Olha só, Pode falar de para-choque, 593, a de item obrigatório. para-choque. É, a de para-choque. O para-choque está previsto na 14, né? Mas aí a gente tem essas outras resoluções que dão informações adicionais. A gente tem lá de protetor lateral, não tem? É obrigatório. A partir de 2011. Isso, é obrigatório. 323. 323, nós temos uma resolução que é 504. Eu acho até que tem mais uma recente, mas imaginem que a 504 é a que vale, e ela fala que o veículo escolar ela tem que ter dispositivos de visão indireta. Então, o trabalho de você conseguir juntar os itens obrigatórios em uma resolução só é importante, né? Mas nós temos que saber o que é obrigatório. E mais que saber o que é obrigatório, é saber o que é proibido, né? Porque o que é proibido não pode ser instalado. Por exemplo, um item proibido, farol traseiro. Aqui em Minas a gente tem aí caminhões que trabalham em mineração, trabalham às vezes em local com baixa iluminação, eles colocam um farolzinho traseiro ali para ajudar na descarga. Isso aí não pode, né, pessoal? Tô falando aqui que não pode. Se ele quer colocar um farol lá, que pelo menos ele tampe o farol, que ele coloque uma capa nele, alguma coisa, para não caracterizar que acidentalmente você pode ligar o farol traseiro e confundir aquele motorista que está vindo atrás. Né? Américo? Quanto a essa questão de farol na traseira, ambulância, por exemplo, eles usam um farol que é para auxiliar auxiliar com as vítimas, né? Numa área escura, né? É o mesmo caso aí do caminhão para mineração. Eles deveriam ter um dispositivo para poder ocultar esse farol. Não pode farol traseiro, né? Então é assim. A gente entra. Desculpa. Eu até tinha sugerido um proprietário de ambulância de embutir, ou seja, ele ficar atrás da porta traseira, ou seja, embutir. A porta fechou, você não tem acesso. Você abriu a porta, ele deixa exposto naquele momento, né? Seria uma sugestão. Né? Então, por que eu estou fazendo essa provocação exatamente no farol traseiro? Porque é uma discussão muito boa. Qual que é a discussão que nos traz? Né? Um colega aí falou que Scania vem com esse farol traseiro de fábrica, né? Eu já trabalhei em montadora. E eu sei que no processo de homologação, o processo de homologação, ele não é um processo 100% eficaz. Ele tem as falhas dele também. Então, por exemplo, vocês lembram lá que tem, acho que foi o Mondel. O Mondel, ele foi homologado com a seta, com a lanterna de direção vermelha, padrão americano. A gente teve lá Fiorino LX, que homologou com farol de profundidade em cima lá do veículo. Então, são questões de homologação que acontecem e que criam aí uma certa dúvida em relação se é proibido ou se não é proibido. Pode ser que a Scania não chame aquele farol traseiro de farol traseiro, ele pode chamar de luz auxiliar, de alguma coisa. Né? Então, nós, durante a nossa operação, eu estou chamando a atenção porque o assunto é bom, tá, gente? Nós temos que tomar muito cuidado e não sermos intransigentes e, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado para não aprovar algo que não deve. A gente tem que ter certeza do nosso raciocínio e se realmente aquilo que a gente está aprovando ou reprovando está correto, tá?
Então, é um farol traseiro, tá lá no caminhão. Ele Ô, pode ser virado. Bastoni, Oi, Adriano. desculpa, gente, precisei sair, mas retornei. Mas ontem eu dei um pitaco aqui na mesma questão, quando a gente fala da homologação do fabricante, diferentemente da homologação que é feita pelo organismo de inspeção que faz o RTQ 28, né? São condições completamente diferentes. Isso só vai ser equacionado aí com a entrada oficial do CISCAT, colocando o fabricante com homologação compulsória deles e as transformações também dentro do mesmo ambiente. Hoje a gente não tem acesso a como é feita a homologação do fabricante. Então, quando o fabricante informa, atendendo lá a mesma portaria que a gente, que faz a 28, que informa os dados técnicos de um veículo, ele não lança no sistema o modelo específico daquilo que ele está homologando. Então, costuma sim, sai muito modelo de veículo com requisitos que não atendem à regulamentação. Cabe a gente reprovar se estiver fora. E isso aí o fabricante tem que corrigir. Esse não é um único exemplo, né? O caso de Luz não é um único exemplo. Nós tivemos aí casos de veículos que não puderam ser transformados em ambulância, porque eles não tinham condição de receber ali uma ancoragem, ou eles não tinham condição de ter uma estrutura do chassi mexido, que foi o caso da Fiorino Nova, que saiu da Fiat. Ele não podia ter um banco lateral, nenhum ensaio ele passava. Então, essas condições a gente é obrigado a reprovar, não atende, a regulamentação é para todos. Se num processo de homologação ele não coloca aquilo, ou coloca um subterfúgio para fazer com que aquilo seja incluído, cabe a gente que está na outra ponta, recebeu, trava. A partir daquele momento ele tem que ser corrigido. Assim, é um bom assunto, tá, gente? A gente não vai debater isso hoje, não, porque senão a gente não vai dar prosseguimento ao nosso treinamento. Mas alguém aí falou, acho que foi o Tadeu, se não me engano, o Ademir falou, se tá lá de fábrica, você não vai poder reprovar. É bem difícil de você contestar o que foi homologado, né? Mas, enfim, façam uma reflexão, porque esse assunto é um assunto importante. O Américo queria complementar brevemente? Não tenho não. Obrigado. Tá bom. Tá com a mão levantada. Tá. Pessoal, aí exemplos a gente tem vários, né, de problemas aí com itens obrigatórios. Cinto de segurança, sempre tem alguma coisa, né? A fixação do cinto de segurança, a conformidade desse cinto de segurança, a questão aqui, ó, de um quebra-mato não homologado, instalado aqui no veículo, inclusive tendo contato aí, tendo interferência aí com o pneu quando você esterça. Para-brisa tem regras aí para você aprovar o para-brisa. Você não pode aprovar qualquer trinca no para-brisa. Ela tem uma dimensão máxima e depende aí da região onde ela estiver. Tá? Então, cinto de segurança, enfim, chassi alongado em diversas partes aí, indevidamente, né, uma modificação não regulamentada. E aí a gente parte para sinalização. Sinalização, ela se refere a sistemas que você vai indicar alguma coisa para alguém. Indicar, por exemplo, que você está se dirigindo, deslocando para frente, ou que você está se deslocando para trás, ou que você vai frear, ou que você está mudando a direção. São sistemas aí muito importantes para a segurança, simples inclusive de ver, né, de verificar. Então nós temos aí farolete em geral, eles são vermelhos, né? Farolete vermelho na traseira, para você mostrar que o sentido de direção do veículo provavelmente está no lado oposto àquela luz do farolete que você está vendo.
Quando você olha o farolete, você sabe, não, o veículo, eu estou vendo a traseira do veículo, ao contrário do farol, ao contrário da luz branca. Quando você vê uma luz branca na sua direção, é provável que algum veículo esteja vindo na sua direção. Tá? Não sei se vocês sabiam dessa lógica, mas é importante vocês entenderem. E por que que a seta ela tem a cor diferente da lanterna de posição? É para você conseguir saber a diferença entre o farolete e a seta. São cores diferentes, é para isso. Quando você homologa um veículo que a seta ela é vermelha também, ela pisca o farolete, é um negócio difícil, é complicado, confunde, né? Mas aí vocês têm esses sistemas, é muito fácil de você verificar, não tem grandes problemas, você vai avaliar a cor, você vai avaliar o funcionamento, você vai avaliar ali se está bem fixado, se não tem nenhum dano, é seguir aquelas regrinhas básicas que a gente falou sobre as não conformidades. Né? O Leandro aí falou sobre o Ford Fusion, né? Fusion realmente é vermelha. Retrorefletores é sempre uma polêmica, são itens que são instalados, retrorefletor de série, a faixa refletiva, ela vem montada, né, após a comercialização do veículo para o cliente. Principalmente porque a faixa refletiva está relacionada a veículos aí para transporte de passageiros ou para transporte de carga. Então, sai de fábrica, costuma ter alguma adaptação, e aí, tendo a adaptação, você tem que adequar a instalação dessas faixas refletivas conforme o que determina aí resoluções aí diversas. Por exemplo, a 416 ela fala de micro-ônibus e ônibus, né? Então mostra lá as distâncias que você tem que colocar a faixa refletiva. Temos aí mãos levantadas? Não temos, temos só comentários aqui. Lanterna de posição lateral. Isso aí, Tec Minas levantou a mão. Vamos lá, Carlos. Microfone. Seu microfone está desligado. Ok, desculpa aí. É só para complementar que a cor dessas lanternas, dessas luzes, elas foram definidas na Convenção de Viena, né? Onde mais de 100 países reunidos definiram essas cores. Por quê? Para que na hora que você fosse lá para a Itália e pegar um carro e dirigir, você ter uma noção de que a luz vermelha você está indo contra ela, a luz branca está indo a favor. Então, para padronizar, na verdade, essas cores. Com exceção da lanterna indicador de direção. Ela pode ser amarelo, âmbar ou vermelho, que alguns países do mundo, Argentina, México, alguns outros países aí usam a vermelha. Isso tudo foi definido nessa Convenção de Viena, tá? Legal, Carlos também é cultura, né, gente? É importante a gente saber as motivações das coisas, né? É sempre muito importante, não é perda de tempo isso. É bem legal saber isso aí. Padronização é uma coisa importante. Então lá, iluminação, em geral, a gente está falando aqui de farol, estão falando de dispositivo para poder iluminar. Né? Então, faróis principais, farol baixo, farol alto, você vai verificar isso através do regloscópio. Cada um aí já tem o seu procedimento e está treinado no uso desse equipamento. A 14040, 2017, ela não fala mais em intensidade luminosa, é o luxímetro, mas está mais preocupado em verificar a regulagem desses faróis. Então, façam corretamente aí os testes de regloscópio, porque a regulagem de farol é algo importante, né? Ele desregulado, ele deixa de iluminar o que precisa e acaba incomodando aquele motorista que está vindo ao contrário. O farol de neblina, farol de profundidade, são dois faróis aí auxiliares. Tem gente que não sabe a diferença entre um e o outro, mas o de neblina, ele tem a função para uso em neblina, obviamente. Ele não tem a profundidade muito grande, ele pega um pouco das laterais e ele vai te ajudar
a ter aquela visibilidade mais próxima do veículo, para evitar que você caia em buraco, enfim. E se você ligar na neblina no farol alto, vocês vão perceber que vocês vão enxergar menos ainda. Tá certo? Farol de LED, então. Estão perguntando, pedindo aqui para a gente falar sobre faróis de LED. Tem uma resolução, né, a nova resolução 667, ela fala algumas coisas sobre iluminação. A FENIV ela fez um parecer técnico, enviou esse parecer para análise da Senatran para que a gente consiga ter uma interpretação mais clara sobre as regras que estão lá. Então, o LED hoje é proibido você instalar em automóvel. A 667 ela serve para automóvel, não serve para moto. Então pode ser que tenha gente aí colocando LED em moto, né? Desde que seja um LED aí homologado, enfim, é um assunto polêmico. No automóvel você não pode colocar LED, apesar que existe a modificação prevista na portaria 38. Porque o LED, apesar que a gente pode trocar uma lâmpada incandescente aqui em casa por uma lâmpada de LED, essa lâmpada que está aqui em casa, você não tem tanto aquela dificuldade, né, entre a interação daquela luz de LED com aquela parábola, que é o refletor, que vai dar uma determinada geometria para a luz. Então, hoje existe essa vedação. Mas se você tem uma luz, né, uma lâmpada, que tem a potência igual do fabricante e que seja a mesma tecnologia do fabricante, por que não instalar? Você pode instalar. O ponto que está em debate lá na Senatran. Você pode mudar a temperatura de cor. O Américo falou aí da super branca. A super branca ela tem uma temperatura de cor mais alta. Se ela é uma lâmpada halógena, se o soquete é o mesmo, se a potência é a mesma, por que não trocar, né? Então, enfim, é essa polêmica aí, tá? Elialda e turma, tô vendo que tem aí várias pessoas aí. Ok, então vamos lá. O farol de milha, ele tem a função de auxiliar o farol alto. E por isso o farol de milha só pode ser acionado quando o farol alto estiver ligado também. Tem gente que liga direto, né? Ele liga lá, coloca o interruptor e liga o farol de milha lá na cara do outro motorista. Isso aí não pode, tá, gente? Vocês têm que verificar isso aí durante o processo de vocês, mas isso aí provavelmente está no procedimento de vocês, tá? O farol de profundidade, farol de longo alcance, farol de milha. Luz da placa traseira, para iluminar a placa, obviamente. Luzes do painel, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção. No dia a dia, às vezes, a gente deixa de olhar o painel, né? Você liga o carro lá, vai fazer o teste, e o painel ele é muito importante, porque ele pode te dar uma indicação importante, ou de uma falha no motor, ele pode te dar uma indicação sobre falha no airbag. Como é que você faz uma inspeção no airbag, pessoal? Como é que vocês fazem aí? Palavra aí com vocês. Para mim, só no scanner. Sem scanner não tem jeito. A luz no painel acesa é um item de reprovação. Mas o pessoal pode jampar a luz do painel e ela vai ficar apagada. Não, mas... É isso. É assim, a discussão é boa. Eu falei do airbag porque é uma polêmica também, né? A única maneira hoje que nós temos, a maneira correta, é você fazer a verificação através de scanner. É a única maneira. Entretanto, o scanner não é um item obrigatório, a gente não sabe usar, nós não temos scanner, a gente tem dificuldade, às vezes, de utilizar um scanner universal que cubra todos os modelos, então o scanner ele não é utilizado. Então, por isso, o que a gente pode fazer é, na hora que você ligar lá o veículo, você tem que prestar atenção nas luzes, que a luz do painel ela costuma ficar um tempo todas ligadas, depois se apagam, e ficam só aquelas que estão indicando algum item que está acionado, que está ativo. Então, se o airbag tiver com
um problema, vai acender a luz, exceto se a pessoa ela fraudar. Então, a fraude é difícil da gente verificar também, tá, pessoal? Mas o airbag você pode verificar lá o volante, né? Aquela cobertura lá do volante, você pode olhar o painel e prestar atenção na luz piloto. Carlos. Me preocupa muito, Bassoli, as inspeções em veículos sinistrados, tá? Porque, com certeza, num acidente frontal, os airbags foram ativados, né, e abertos. E a gente vê muito pessoal comprando carro em leilão e leva para a gente fazer inspeção. A hora que isso é uma situação que alguém comprar um carro desse, bater, o airbag não abrir e for para a justiça, aí o juiz vai vir perguntar: senhor Carlos Augusto, como que o senhor aprovou esse veículo sem verificar o airbag, sendo que airbag é obrigatório a partir de tal ano lá? Então, nós vamos levando o nosso trabalho, temos o regulamento do IMETRO, o IMETRO não nos obriga a ter, mas podem ter certeza, porque um dia, se acontecer um acidente, matar alguém e for rastrear aí esse veículo, e a gente fez a inspeção e aprovou, no mínimo, nós vamos ser chamados para depor. Então, é complicado esse negócio de airbag, viu, gente? Você tem razão, ô Carlos. O processo, inclusive, da inspeção do sinistrado, a gente tem que aprimorar ele muito. E não vem ao caso a gente detalhar, né, as ações que a gente está tomando contra os sinistrados, mas a gente tem feito denúncias aí diversas para que o veículo sinistrado ele efetivamente seja inspecionado. E é claro que para a gente inspecionar da melhor forma, não adianta só olhar a luzinha. E tem que fazer o que o Carlos falou. E tem veículo que deu perda total, foi exatamente porque o airbag abriu e fica muito caro, ou até mesmo impossível de você fazer o reparo. É isso. No regulamento técnico fala como tem que identificar? Não, o RTQ 24 é bem antigo, né? Então, uma das melhorias que a gente tem que fazer nele é exatamente essa questão da verificação aí das novas tecnologias, que lá em 2004 não era amplamente usado, não. Em 2004, eu acho que foi quando lançou o Tipo. O Tipo foi o primeiro veículo nacional com airbag. Então, não tinha muito essa coisa. O Américo queria complementar? Por favor. Não, em paralelo com o senhor Carlos, eu pensei, né, numa situação até sugestiva, né, mas que eu acho que seria o quê? Um veículo sinistrado, né, que teve o seu airbag acionado. Obrigatoriamente, eu viria como uma alternativa, né, na ausência de a gente estar fazendo essa inspeção, repassar essas inspeções para uma concessionária de uma montadora, por exemplo, ela emitiu o certificado que está funcionando, entendeu? E o cliente levaria isso até a ITL para, juntamente com outros documentos, né? Comprovando que esse veículo tem um airbag, né? Seria, não sei. Eu acho que quem tem que fazer isso são vocês. Tá. Levar na concessionária, além de ser um transtorno para o cliente, a concessionária não tem interesse de fazer isso. Acho que vocês têm que fazer, mas nós temos que melhorar isso, né? Só que temos que ter a contrapartida. Vocês têm que comprar mais equipamento, tem que dar um aprimoramento no processo de vocês, mas tem que ter veículo realmente para fazer inspeção. Não adianta seguradora, eu falo isso abertamente, não adianta seguradora ficar aprovando, voltando com o veículo à rua aí, veículo que foi sinistrado por média monta, e até veículo por grande monta, né? Então é um assunto que a gente tem tratado aí com bastante carinho. Mas vamos lá, pessoal. A parte 5 da 14040 fala de iluminação, e para a gente complementar o assunto, queria só trazer uma curiosidade, que o regloscópio ele é um instrumento que ele vai facilitar a verificação da regulagem do farol. Ele simula um veículo a 10 metros de um anteparo, onde você consegue ver lá o corte da iluminação. Então, você não precisa botar o veículo no local com baixa iluminação, acender o farol e você conseguir ver os cortes e medir as alturas. O regloscópio instalado perto do veículo, você consegue simular essa condição e de uma maneira
a não dispersar tanto a luz e você conseguir fazer uma medição legal, tá? Então, gente, vamos aí respeitar o regroscópio, vamos utilizar o regroscópio da forma correta, porque regulagem de farol é item importante e a gente, né, se vocês não usam da forma correta, vejam como faz e treinem aí o seu pessoal para fazê-lo. Sistema de freio, igual eu já falei com vocês, para mim é o sistema mais importante de segurança do veículo. Ele é formado aí por comandos, né, o pedal, a manete lá do freio de estacionamento, ou o pedal, né, do freio de estacionamento, vai depender do veículo. Você tem os reservatórios ou de ar ou de fluido, os circuitos, né, o circuito onde vai circular esse fluido, os componentes onde vão gerar as forças de frenagem, né, que tem os elementos de atrito com as suas válvulas, com seus atuadores, com seus sensores. Hoje em dia os airbags, né, os ABS, né, que são obrigatórios nos veículos a partir de 2013, eles trabalham com sensores, eles têm eletrônica, então, de novo, eu chamo a atenção para prestarem atenção lá no painel de instrumentos, né? Dificilmente vocês vão conseguir ter outra indicação do funcionamento do ABS. E aí, componentes aí auxiliares diversos, e vocês fazem o teste mecanizado, o teste instrumentalizado, conforme a 14040. O teste instrumentalizado, né, todos os equipamentos aí, ou digitais ou analógicos, eles vão fazer a medida da força vertical impressa por cada roda. Se a linha é pesada, a pesagem vai ser feita através do frenômetro. Se a linha é leve, vai ser feita através... na verdade, o veículo leve, né? O veículo leve vai ser feito através do frenômetro, do banco de suspensão. Tá? Isso é a medida das forças verticais de cada roda. O frenômetro ele é um dispositivo que ele entra em acionamento, ele vai girar as rodas e você vai apertando, acionando o freio de serviço até que haja o deslizamento do pneu com esses rolos. Quando você tiver ali o deslizamento, ele vai medir uma força ali máxima, vai parar o veículo, né? Vai parar o rolo, e aí ele vai fazer uma razão entre as forças totais de frenagem, né, tangenciais aos rolos, com as forças verticais que foram medidas, que foram aferidas, né, antes desse processo. Então, essa razão entre as forças totais e as forças verticais, em percentual, vai indicar uma eficiência de frenagem. É muito provável que vocês já conheçam bem essa fórmula, que vocês façam, inclusive, aí a validação do software, né? Mas é importante a gente frisar, né, o conceito. O conceito é as forças tangenciais, as forças de frenagem de cada roda têm que ser suficientemente grandes para poder frear aquela massa vertical, né, que está causando uma força ali de atrito no chão. Então você tem níveis normal, e aí você tem que ter a força de frenagem suficiente para poder parar isso aí, para poder segurar essa carga toda do veículo. O desequilíbrio de frenagem, ele é uma razão entre diferenças de forças de maior valor e de menor valor. Isso sempre no mesmo eixo. Não faz sentido você falar em desequilíbrio em eixos diferentes, né? Então a eficiência é para você conseguir parar a massa do carro. Você gerar energia na frenagem para gerar a energia, para parar a energia cinética do veículo. Por outro lado, o desequilíbrio é uma grandeza, né, que caso haja uma diferença muito grande entre forças de frenagem de uma roda e outra no mesmo eixo, você vai ter talvez aí a mudança de trajetória do veículo. É uma coisa que não é vista hoje na inspeção, a diferença de timing, né, de tempo, em que uma roda para em relação à outra de um mesmo eixo.
né? Isso também causa mudança de trajetória, né? Uma roda para antes da outra. Pode até não haver desequilíbrio de forças, mas se uma roda para antes da outra, você vai ter um problema também de mudança de trajetória do veículo. Só que hoje o importante para a gente, né, que é o que o nosso dispositivo dá, é essa razão entre diferenças de força. E aí a 14040 traz para a gente os limites, né? Os RTQs eles têm um limite um pouco diferente em alguns casos aí. A eficiência não, a eficiência é o mínimo 55% para veículo leve, 50% para pesado. Isso aí vocês têm na ponta da língua, certamente. Só que vocês podem ver que a 14040, elas têm lá a diferença entre o defeito que é leve, que é grave e que é muito grave. O que é leve, em países aí que tem a inspeção da frota, em geral você não reprova. Você dá indicação para o cliente, mas você não reprova. Já o defeito grave, você reprova e o cliente ele tem, ele tem que fazer a reparação do veículo para poder retornar e verificar se está tudo certo. O dano, né, o defeito muito grave, é aquele defeito que realmente vai ter um problema de segurança, o veículo não pode nem circular. Tem que sair de reboque lá do organismo, tá? Então é algo que talvez a gente tenha que debater e buscar aqui no Brasil, para a gente não ter o mesmo peso de uma lanterna queimada e de um veículo com defeito muito grave no freio. E para a gente ser prático, né? Quem queria comentar? Américo. Desculpa, né? É só para acrescentar alguma coisa. Nós pegamos um semi-reboque, no caso, sem um tambor de freio. E nesse caso, esse veículo teria que, essa unidade não poderia ter só rebocando, né? Não é o veículo, na verdade, enfim. é o semi-reboque. Esse negócio é até curioso, né? Apesar que a gente sabe que tem caminhoneiro aí que isola o sistema de freio, pega a mangueira e dobra, bota um grampo nela. Não sei para que fazem isso. Mas quando você tem a falta de um tambor, é claro que vai dar problema na eficiência, né? Mas mais do que isso, está faltando um componente que é obrigatório. O veículo foi homologado com aquele tambor. Então você tem que, obviamente, reprovar. Você pode até fazer o teste de freio para você evidenciar que a eficiência total está muito baixa. Mas você tem que reprovar pela falta do componente. E ele pode até ser um problema muito grave. Mas hoje o regulamento do Brasil não faz essa distinção entre o grave e o que é leve. É correto. No caso, nós reprovamos, né, e fizemos teste de frenagem e no retorno eles já tinham colocado já o tambor e fizemos um novo teste e foi aprovado. Que bom, que bom. Por curiosidade, você lembra quanto que foi a eficiência sem o tambor? Não lembro, mas foi muito grande a diferença. Foi muito grande. Inclusive, era preocupante porque é um semi-reboque que ia levar cargas com uma certa altura, né? Alto, né? A carroceria era alta. Então, era preocupante, entendeu? Olha só, pessoal, isso aqui é um extrato. Imaginem que o semi-reboque lá do Américo o resultado do teste é esse aqui que vocês estão vendo, ó. É feito o teste feito por eixos, né? Então você tem resultado aqui de eficiência por roda. Olha só a roda direita aqui desse segundo eixo. 6% aqui de eficiência. Significa que aquela razão entre a força de frenagem daquela roda pela força vertical deu somente 6% de eficiência. Eficiência baixíssima. E é claro que deu um desequilíbrio alto, né? Claro que deu um desequilíbrio alto, porque tem uma diferença muito grande entre as forças de frenagem entre a roda esquerda e a roda direita. Reprovou por desequilíbrio, reprovou pela eficiência total, porque você tem a participação dessa baixa eficiência nessa roda. Então, deu problema na eficiência também. E aqui foi reprovado também pela eficiência do freio de estacionamento, né? A gente não sabe
se houve um problema aqui, se o freio de estacionamento é nesse segundo eixo, por isso de eficiência baixa. Enfim, o veículo foi reprovado, né? Problemas de freio são diversos, pessoal. E não só aqueles problemas que vocês verificam durante o teste no frenômetro. Aí eu repito, a vistoria, né, entre aspas, né, inspeção visual, principalmente em sistemas importantes que podem causar problemas graves de segurança, tem que ser muito bem feitas. O problema do freio pode ter que vazamento de fluido, né, no cilindro de roda aqui do tambor. Você pode ter aqui falta de espelho de roda nesse tambor aqui. Tem gente que acha que tirando esse espelho vai melhorar a, 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 a refrigeração, né, daquele componente ali, que vai evitar o fading, né, a fadiga do freio, quando você está usando o freio por bastante tempo numa serra, por exemplo. Mas o fabricante ele projetou aquele tambor para trabalhar com aquela tampa. E você tirando essa proteção, você vai ter efeitos aí abrasivos também. A poeira, a sujeira que vai entrar aqui e vai deteriorar mais rápido tanto o seu tambor quanto o seu elemento aqui de desgaste, né? Que é a lona. Aqui, ó, vazamento no cilindro mestre, válvula, vazamento em válvulas. As válvulas, geralmente, elas são usadas para poder equilibrar aí forças, né? Para poder resolver problemas aí de simetria de circuitos de freio. Então, essa válvula entupida certamente vai chegar menos fluido no eixo, né? No eixo lá ao final desse circuito. Então, vai dar desequilíbrio, vai dar baixa eficiência. Gente, conduítes. Muito cuidado ao inspecionar conduítes. Conduíte ressecado, daqui a pouco ele trinca, vai vazar fluido. Então tem que olhar com muito cuidado o conduíte, pega o conduíte, aperta o conduíte com a mão. Se ele tiver ressecado, ele vai vazar e antes vaze no organismo de inspeção de vocês que é na rua, tá? Você pode reprovar o conduíte por ressecamento, porque ele está deteriorado. Está dentro daquela lógica que nós falamos da não conformidade aqui um pouco mais cedo. Até o layout dele, né, Bassoli, é interessante também pelo fato de, por exemplo, um veículo rebaixado, geralmente o pessoal monta lá de qualquer jeito e o conduíte fora do layout ele vai pegando ali, pode ser que venha um rompimento com o tempo, né? Isso é interessante também. Tem que olhar tudo, né? Você tem que olhar o veículo como um sistema e não como componentes isolados. Quando você está falando a gente vai falar disso no próximo módulo. Mas um veículo rebaixado, você tem que verificar a interferência de pneu, você tem que ver a interferência dos componentes com outros componentes, né, que lá já estavam. Então tem que tomar cuidado sim, Caio. O Américo queria falar algo? Não? Com a mão levantada. Desculpa. Tá. O sistema de direção, né, gente? A gente já falou um pouco sobre os componentes lá. Eu só queria chamar a atenção aqui para a parte do teste da direção, side slip. Então, quando a gente fala de teste em side slip, nós não estamos falando somente nos ângulos ali do pneu, do volante que está alinhado, né? Você tem que verificar alinhamento do volante, você tem que verificar se tem folga ali no volante, tem vários itens aí que vocês estão cansados de saber. Mas o teste do side slip, ele vai verificar a tendência geral do veículo em se desalinhar quando você está orientando o veículo em linha reta. Então, se você tiver um eixo em desalinhamento, os eixos do veículo não estão paralelos, o veículo vai estar desalinhado, certamente. Ele vai ter uma tendência em se deslocar para um lado ou para o outro, quando você está com o veículo direcionado para frente. Não é? Então, é um teste muito importante quando você trata de veículo sinistrado. O veículo sofreu uma colisão, por exemplo, ele vai ter um encurtamento em determinado lado do veículo, e esse veículo, obviamente, o eixo não vai estar transversal ao eixo longitudinal do veículo.
Então ele vai ter essa tendência de deslocamento, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você fala lá com o cliente, o seu veículo está com as rodas desalinhadas. Pode não ser a roda. Quando você leva para fazer um alinhamento, está tudo bonitinho, os ângulos estão certinho, camber, caster, a convergência, tudo certo. Só que o chassi do veículo está desalinhado. Uma das questões também, Carlos Augusto, para a gente fazer uma boa inspeção no veículo sinistrado, é ter condição de verificar a geometria dessa carroceria do veículo, como, Correto. por exemplo, em Portugal é feito. Então, de novo, né, gente, nós temos que aprimorar o nosso serviço, mas para ter o aprimoramento do serviço, a gente tem que ter o serviço disponível. Não adianta encher vocês de equipamento e ninguém for fazer inspeção, né? Então, são propostas aí que a gente tem feito aí para a Senatran. Correto. Então, gente, tomem muito cuidado, tá? O teste do side slip é importantíssimo, mas ele não indica alinhamento de rodas. Geralmente, quando você fala alinhamento, o cara pensa em alinhamento de roda. Não é. É a tendência geral do veículo, com as suas diversas folgas, diversos problemas de geometria, em se deslocar para um lado para o outro. Sendo que o positivo, né, o lado positivo, quando você fala mais alguma coisa, significa que ele tem uma tendência de deslocamento para a direita. E quando ele tem o negativo, é para a esquerda. A 14040, a parte 7, ela fala que é considerado grave um deslocamento de mais de 12 metros para cada quilômetro deslocado para frente. Então imagine o seguinte, você está andando com o carro 1 quilômetro na estrada, você travou o volante, está segurando o volante reto. Para cada quilômetro que você anda para frente, ele desloca 12 metros para o lado. É muita coisa, né? Você tem que ficar corrigindo ali o tempo todo. É isso, pessoal? Tem alguma novidade? Tem alguma característica aí? Alguma observação diferente disso? Ok. Direção, os problemas aí são vários também. Aqui eu coloquei uma foto de um descravamento, né, de um suporte de fixação de um braço oscilante, que é um braço, na verdade, da suspensão, mas na direção você pode ter problema também em suportes, né? Então tem que tomar cuidado aí em trincas. Esse aqui é uma trinca que aconteceu na fixação do setor de direção. Então é muito importante vocês verificarem aí as fixações aí da caixa, vazamentos de fluido na caixa de direção. Quando a gente fala de sistemas a ar, vocês têm que fazer aquele teste. Estanqueidade é difícil de ver, mas vocês podem fazer o teste ali de enchimento, né? Vão dar uma esvaziadinha no reservatório e vocês, em uma determinada rotação do motor, vocês vão verificar lá o enchimento através do manômetro, né? Vocês vão verificar o enchimento em 1 minuto. 1 minuto aí usando um cronômetro. Isso é importante, tá, pessoal? É importante. Pisem no pedal, vejam se tem ali vazamento. É muito importante a gente fazer esses testes todos aí. Videozinho aqui bacana lá da IVP. Vocês podem verificar aqui, ó, com isso, a importância. Não é possível reproduzir mídia, mas por que que não? Por que que não é possível, Éder? Se passou ontem. Enfim, aqui se a gente não conseguir ver esse vídeo, vão ter outros vídeos que eu vou mostrar para vocês. Mas esse vídeo mostrava aqui uma folga naquela pontinha, né, no pivô da barra de direção do veículo. Tem outros vídeos aqui mostrando folga. Vamos lá. Parte 8 fala de eixos e suspensão. Então é um assunto meio misturado, né? Eixos estão ligados à suspensão, mas nem sempre, né? Nem sempre tem total aí relação. A gente fala aqui do cardan, por exemplo. O cardan, na verdade, tá ligado à transmissão, mas vamos para frente aqui, né? Os eixos, geralmente, eles estão ligados ali ao que faz a ligação entre uma roda e outra.
Não vamos falar aqui de modificação, né? A gente está preocupado aqui de falar sobre o sistema de suspensão em si, né? Geralmente você tem automóveis com a suspensão McPherson na frente, você tem eixos na traseira, né? Aquela suspensão com eixo ali fixo. Vocês vão olhar, então, em geral, os elementos elásticos, os elementos ali de amortecimento, que trabalham nesse conjunto massa-mola, né, para amortecer o movimento harmônico. Elementos estruturais ali, que estão relacionados às fixações dos elementos da suspensão, elementos de articulação, porque os sistemas de suspensão eles estão sempre em balanço, estão sempre em dinâmica. E aí tem elementos de regulagem, limitadores, né, que são os batentes, elementos de fixação em geral, tem vários elementos aí que vocês têm que verificar nesse sistema de suspensão, inclusive do sistema ali pneumático, sistema de acionamento da elevação, né, do eixo ali pneumático. E aí tem a parte importantíssima, que é do funcionamento da suspensão, onde você vai medir a aderência, né, das rodas com o solo e os seus desequilíbrios. Esse teste, ele é usado, né, no banco de suspensão para veículos leves, em geral são métodos EUSAMA. Alguém de vocês tem linha Marra? A linha Marra, o método é um pouco diferente, tá? Mas em geral, a grande maioria das linhas usam o método que é o EUSAMA. O que é esse método? Você posiciona os pneus, né, do veículo né, centralizados ali no banco de suspensão, e esse banco vai excitar o sistema de suspensão. O conjunto aí mola-amortecedor. Em uma determinada frequência, ele vai parar o acionamento e através das células de carga que estão nessas placas, eles vão medir a força que é transmitida naquele pneu para a placa. Então, pode ser que se o sistema de suspensão não estiver funcionando da forma correta, ou seja, o amortecedor vai segurar o movimento do pneu, né, impulsionado aí pela mola, esse pneu ele vai ficar pulando sobre a placa, simulando quando você está andando numa estrada cheia de costela, e se o amortecedor não estiver funcionando muito bem, você consegue até ver a roda flutuando, dependendo aí da frequência de excitação desse conjunto. E, pessoal, se o pneu ele não se mantiver no chão, problema de dirigibilidade, problema na frenagem. Então, esse método ele está preocupado em conhecer a aderência, né, a aderência mínima desse pneu com o solo. Tá? O Alan está comentando que a calibragem, né, do pneu é muito importante, né? O pneu ele funciona como amortecedor ou como mola, pessoal? O que vocês acham? O pneu faz parte do sistema de suspensão ou não? Faz, né, gente? O pneu ele tem um comportamento de mola, né? Ele não amortece nada, mas ele participa do conjunto da suspensão, como o eixo participa do sistema de suspensão, como a carroceria em si participa, né? Porque está tudo fixado na carroceria, a carroceria torce. Então é um sistema que trabalha integrado aí com todo o veículo. Então eu espero que, né, com essa breve apresentação sobre o sistema EUSAMA, que vocês tenham entendido aí a grande importância de você fazer o teste aí da suspensão, né, para avaliar a aderência e para avaliar também eventuais desequilíbrios. Então, tá aqui a forma do desequilíbrio, né? Você vai fazer, então, uma avaliação entre
é o maior e o menor índice de transferência de força vertical da roda, né, com a placa. E se tiver aí uma diferença a partir de 15%, você já reprova. A 14040 ela traz alguns índices aqui, ela traz aqui, na verdade, dois defeitos, né? Entre 15 e 30 é leve, aceita-se como um defeito leve aí até 30, e acima de 30, sim, é considerado um desequilíbrio que é grave, que vai realmente atentar contra a segurança do cidadão e do motorista. Problemas aí diversos. Os problemas aí que a gente chama atenção são aqueles relacionados à fixação, né, ao uso. Não vamos entrar nem em detalhe em mola, falta de mola, isso aí a gente fala num próximo módulo, mas o desgaste ele acontece em bucha. Então você tem folgas na fixação do amortecedor. Folga, pessoal, é sempre um problema muito grave. A folga depois ela se transforma em trinca. Ela se transforma em quebra. Né? Então, tomem muito cuidado aí com problemas de bucha de fixação. O metal ele vai ficar em contato com o outro direto, vai dar problema grave depois. Tem um componente que chama jumelo, né? Que ele vai dar ali a característica de balanço para aquele feixe de mola fixado aí no chassi. Olha só, um jumelo totalmente sem fixação, sem a porca. Olha só essa fixação de grampo aqui de feixe de mola. Isso aqui tudo é reprovado, pessoal. Tem que reprovar. Falando em eixo, a gente vai falar isso em mais detalhes no próximo módulo, mas o eixo ele tem que ser novo. Aqui a gente pegou um problema de eixo usado com a solda de uma plaquinha com a numeração aqui do eixo. Isso aqui é totalmente irregular, né? E olha lá a tal da manga do eixo da Kombi. É um tipo de defeito que você acha se você usar o detector de folgas. Talvez se você colocar a Kombi em um elevador e tentar achar o problema usando a alavanca, talvez você não ache, tá? Então eu estou colocando para vocês novamente a importância de usar corretamente o detector de folgas. É uma ferramenta muito importante no processo de vocês. Olha só, eixo novo instalado e as cuícas montadas de forma incorreta. Então a gente reprovou, o cliente voltou até o transformador lá e eles fizeram a montagem correta aí da cuíca. Tá baixa, que dependendo você passa numa pedra vai arrancar essa cuíca fora. Então vocês têm que prestar atenção, inclusive naqueles veículos que passaram por uma modificação em oficina especializada, né? Tem que prestar muita atenção aí, porque pode acontecer montagem incorreta também. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó, esse deu, ó. Você foi pego lá na IVP. Isso é uma fixação, né, de uma barra estabilizadora, né? Falta de fixação, né? Uma folga grande aí. Se tem folga nessa montagem, provavelmente você vai ter um problema no funcionamento da barra estabilizadora, né? E para que serve a barra estabilizadora, pessoal? Quem quer falar aí? O próprio nome já diz, né? Ela que auxilia na estabilidade do veículo. É isso aí. É um tensor, né? Ela vai tensionar o sistema para que você tenha lá uma direção mais assertiva, né? Mais precisa. Olha só essa outra folga. Isso aqui é uma bucha estourada. A bucha estourada aí em bandeja, né? Em braço oscilante. Daqui a pouco você vai ter contato de metal com metal. Contato de metal com metal, uma hora vai dar problema aí mais grave. Então, bucha estourada, que pode ser que você consiga ver somente usando também o detector de folga, tem que reprovar, pessoal. Esse aqui é um caso bem interessante, depois eu queria ter a opinião aí dos colegas aí. Isso aqui parece que ele trocou o pivô, né, trocou aqui a articulação esférica e parece que colocou errado. Deve ter colocado uma peça errada, porque está com folga.
Isso aí pode acontecer também durante a inspeção, né, pessoal? Você reprova, o cidadão vai lá, arruma e volta com folga de novo. Vamos ver aqui. Olha lá. O que foi isso, pessoal? O que vocês acham? O Éder tá doido Bassoli, para falar. Vai lá, Éder. então, nesse caso aí pode ser duas possibilidades, né? Ou o diâmetro da haste do pivô ali tá menor do que o recomendado, ou pode ser uma folga na manga de eixo. Pode. E pode ser uma peça errada também, Isso, né? a peça É, incompatível com a especificação. é isso. Tá, gente? Então, o mecânico ele trocou lá, às vezes ele achou que estava certo. E você tem condições melhor do que ele para verificar isso aí. Você tem ferramentas aí importantes, você tem conhecimento aí, tá? Então tome muito cuidado. Pneus e rodas é um item mais simples. São dois elementos aí com a sua fixação, né? Vocês não têm que ficar verificando torque de parafuso, mas os parafusos eles foram dimensionados para aquela aplicação, para aquela roda, né, para aquele veículo. Então tem que estar todas as rodas, no mínimo, né? Todos os parafusos têm que estar lá no mínimo. E a roda ela não pode estar amassada, obviamente, ela tem que estar com o diâmetro correto. Você tem que verificar e fazer, às vezes, a medida aí fazer um cálculo aí de diâmetro para ver se está de acordo com a 292. E se tiver amassada, pode ter vazamento de ar. Se tiver vazamento de ar, vai deixar o cliente na mão e pode ter uma perda aí de estabilidade. Pode ter problema, inclusive, de desequilíbrio de suspensão, não é? Porque o pneu faz parte também do sistema. E pneus é algo aí mais complexo. Às vezes a gente até releva algumas coisas, mas vocês têm que dar uma olhada lá do lado do pneu, que tem diversas indicações lá, inclusive a validade dele. O pneu ele tem validade. Se passar da validade, ele pode ressecar, e o pneu ressecado passando em um buraco, ele pode estourar. Então, pneu não homologado, o pneu fora da validade tem que ser reprovado. O pneu com aplicação errada também, né? Tem ali índice de carga, índice de velocidade. Isso é mais indicado aí, talvez para veículo de carga, veículo de passageiros, você não vai ter muito problema. Então, tem que olhar isso tudo, tá, pessoal? Tem que dar uma olhada ali geral, olhar tudo e ver se está, principalmente com simetria correta. Você não pode ter dois desenhos diferentes em um mesmo eixo. A questão das medidas, né? Pneus com dimensões diferentes em um lado e outro do veículo, tem que olhar isso tudo, tá? Tem que olhar com bastante cuidado. Américo, tem algum comentário? É o seguinte, tem casos de trator ou caminhões que colocam o aro de alumínio, que ele é mais espesso, né, em função do material, e a porca em projeto, né, geralmente é deixado uma quantidade de fio de rosca para fora, ou seja, em termos de um diâmetro, né, um valor de um diâmetro do prisioneiro. E nesses casos, não existe, deixa de existir essa ponta de rosca sobrando, né? Fica faceando às vezes. Bom, entendo que alterou, né, as características de fixação da roda, entendeu? Só que a gente não vi em lugares que eu já vi que não há nenhuma reprovação ou uma observação referente a isso, né? Mesmo porque a Alcoa faz essas rodas, né? E eu acho, no site da Alcoa, já procurei, eles recomendam a substituição desses prisioneiros, né? É uma Eu observação. acho que tem que reprovar.
É. Eu tenho que Você reprovar. tem que ter a fixação adequada. Sim, é dentro, Pode dentro das simplesmente... características da fixação mesmo. Então, assim, são muitos casos, né? Então, muitas questões aí, e é sempre bom vocês trocarem ideia entre si. A MSV, a gente tem que melhorar muito a nossa comunicação técnica, talvez aí fazer uma comissão técnica para poder discutir esses assuntos aí do dia a dia. Essa já é uma proposta que nós colocamos, né, Bassoli? Sim, De sim. criar um grupo de WhatsApp para incluir técnicos e engenheiros, que eles possam trocar ali ideia, tirar dúvida, um que sabe ensina, né? Porque a gente tem carência disso, não pode existir concorrência em conhecimento. Assim, isso aí a gente tem que dividir. Então, isso já é uma proposta nossa. Já pode sair daqui com Exatamente. isso pronto. A Ieda, não sei se ela está participando ainda, mas aí vamos dar prioridade para isso, porque isso é importante, não custa nada. A gente faz um grupo aí, faz algumas reuniões aí periódicas. Isso é importante, sim. Eu vou registrar aqui, Daniel. Faz favor. Isso já estava, na verdade, na nossa ação, né? É só para a gente priorizar isso. Então vamos lá, pessoal. Então, problemas de roda e pneu são diversos, né? Aqui, ó, essa foto do meio aqui, ela é interessante, que provavelmente é um pneu que já está vencido há bastante tempo. E um pneu vencido, ele resseca, ele perde as características elásticas dele e fica mais fácil dele quebrar a estrutura. Tá? Você faz uma curva, você tem ali o esforço lateral e aí você vai romper o pneu aqui. Banda de rodagem desprendida, pneu frisado, pneu excessivamente gasto aqui. Isso aqui, né, é óbvio que tem que reprovar, não tem dúvida. Pneu aqui com quebra, dependendo do tipo de superfície, temperatura, você pode ter esse tipo de falha aqui. Né? Então, é dano, né, tá danificado, tem que reprovar, isso não tem dúvida. Indo para o item 10 da 14040, é uma parte em que você tem todos os demais sistemas e componentes que não foram listados anteriormente. E tem coisas aqui muito importantes, desde porta, tampa, vidro, janela, banco, quanto a parte ali de motor e seus agregados, né? Alimentação, aspiração, descarga, transmissão, o sistema de engate entre caminhão, trator e rebocado, e também a parte aí ligada à carroceria e chassi, né? A estrutura do veículo. E a parte elétrica. A parte elétrica não tem muito o que fazer, né? Você vai ver se não tem gambiarra, se não tem instalação incorreta, vai ver a questão da proteção do polo positivo da bateria, se não tem nenhuma pane elétrica, painel, vai olhar o painel lá, enfim, não dá para desmontar, não dá para verificar se os chicotes estão todos certos. Tá? Então, é uma parte aí mais complicada, mas a parte de estrutura é uma parte essencial. Então, fixação de carroceria, a parte de integridade estrutural, fixação de banco, funcionamento de vidro e porta, são itens aí bastante simples, mas eu chamo a atenção para vocês sobre a estrutura. Então, novamente, tomem muito cuidado ao usar corretamente aí o equipamento lá para poder detectar folga, detectar trinca. Uma trinca, por exemplo, no agregado, dificilmente você vai conseguir ver essa trinca a olho nu, sem usar o detector de folga. Você tem que abrir os pneus no mesmo eixo para que você gere ali uma tensão na estrutura para que você consiga, com a lanterna, verificar essa folga. Nessa trinca, né? Então, trincas aqui, tem veículos que, em geral, a trinca acontece sempre no mesmo lugar. Vocês sabem disso muito bem. Né? Isso aqui é um Santana. Isso aqui, se não me engano, isso aqui eu não lembro se isso aqui é um Gol. Mas reparos mal feitos, vocês têm que reprovar. Reparo feito em eixo, reparo feito em travessas, em subchassi. Né? Regiões aqui de fixação, onde tem esforço aí de sistema de suspensão, da direção. São locais onde você costuma ter concentração de tensão e por isso você pode ter aí quebras. Eu não coloquei aqui
referente a GNV, mas quando a gente falar sobre modificação de GNV, tem problemas aí também de fixação de cilindro, diversos. Isso aqui é uma quebra de longarina, ó. Sem você usar o detector de folga, você não consegue ver, tá? Item estrutural, a trinca já se propagou, e se você não reprova, e depois é difícil você verificar solda é um negócio muito complicado, mas é um ponto que a gente tem também que aprimorar, tá? A gente conseguir verificar melhor uma solda bem feita. Não dá para saber o material que foi usado, não dá para saber qual que é a solda aí recomendada, mas pelo menos a gente tem que reprovar e tem que cobrar o reparo. Acontece de vez em quando de você reprovar, no outro ano o veículo aparece lá reprovado pelo mesmo motivo, porque trinca exatamente na solda, a solda mal feita. Carroceria, vocês vão olhar, geralmente eu reparo, né? Reparem assoalho, reparem longarinas, bancos, pode ser que você tenha ali banco super mal cuidado com a estrutura exposta, ou seja, acabamento onde você tem deteriorização, ou você tem ali a aresta cortante, tem que reprovar também. Tudo que pode aí, além de causar problemas para o veículo, pode causar também problema aí para o cidadão quando vai usar o veículo. Motor e câmbio, eu sugiro, né, aqui, só um lembrete aqui importante, né? Eu costumo sempre recomendar que onde tem o defeito, você marque ali no veículo para facilitar depois que o mecânico ele tenha a visibilidade correta do que tem que arrumar, tá? Usa um giz, usa uma caneta, alguma coisa que dê para você marcar onde tem o defeito. Motor e transmissão, vale a pena sempre tirar a vareta do óleo, tá? Para olhar se tem borra, para ver se o nível está correto, principalmente quando você vai fazer análise de gás, né? Análise de gás é obrigatório fazer isso, inclusive. E o item que é recorrente é problemas na coifa, né, da homocinética. Então, antes de ontem, eu comentei até na turma de ontem lá, tinha um carrinho parado aqui próximo de casa, com a perninha aberta, né? O pneu solto ali, o pneu ele quebrou exatamente ali na homocinética, tá? Então, faz parte aí do sistema de transmissão, a homocinética ela estourou, você perde a lubrificação, com o tempo essa abrasão vai deteriorando ali as esferas e aí vai quebrar o componente, tá? Então a coifa ela é feita para vedar aquela lubrificação, a coifa tem que estar íntegra. Eventualmente vocês vão achar alguns problemas mais bizarros, né? Suporte do motor aqui, por exemplo, sem fixação, o motor entrou no organismo com excesso de ruído, já presta atenção e vai com cuidado lá que vocês podem achar algum problema em coxim de suspensão de motor, ou então em falta mesmo de fixação do motor. Vazamento de combustível é algo sempre muito grave, né? Então, entrou o veículo, vocês sentiram um cheiro de combustível, procurem imediatamente se tem vazamento e não levem adiante aí a inspeção, tá? Tomem muito cuidado. Problemas geralmente de aspiração, né, na alimentação, gambiarras diversas, ou você tem corrosão no silencioso, na tubulação, que vai dar aí fuga de gás, ou vai dar uma interferência negativa na diluição, né, quando você vai fazer análise de gás. E gambiarras aí, a gente gosta de ver gambiarra, mas a gente tem que reprovar gambiarra, né? Então, fita isolante, o tubo de PVC para, né, isso aqui era um veículo com carburador duplo, ele fez aí um jump aí com tubo de PVC, então tem que reprovar isso, né, gente? A gente não pode aprovar esse tipo de coisa. Emissões a gente não vai entrar no detalhe, mas tem que seguir aí os procedimentos, a emissão ela é muito importante, tem que tomar cuidado aí com os itens que rejeitam o processo, né? Você tem que reprovar, você nem pode fazer o exame se tiver alguns problemas aí de fuga de gás, de vazamento aí de óleo, de combustível. E
façam da forma correta, porque esse exame ele é importante, né, principalmente em regiões aí que tem mais concentração de carro, que a concentração excessiva aí de CO e de particulados pode causar problema respiratório aí nas pessoas. Indo já para a finalização do nosso treinamento de hoje, eu queria chamar atenção para a emissão dos documentos. Então, nós já falamos mais cedo que qualquer atividade que a gente faça tem que ter análise crítica. Então, usem aí e abusem dos colegas para que vocês verifiquem a coerência das informações que vocês registraram. Peçam para o colega olhar. Se tiver dúvida, inclusive, tecnicamente, o que reprovar, pergunte lá para o responsável técnico. Se o responsável técnico tiver dúvida, procurem os outros colegas. Com certeza, alguém já passou por todas as situações possíveis aí. Então, vai conseguir ajudar vocês, né? Então, o relatório tem que atender a norma técnica, vocês têm que emitir o documento totalmente correto, com asseio, não pode imprimir um selo GNV todo borrado, não pode imprimir um relatório todo com problema lá de impressão, né? O trabalho de vocês tem que ser valorizado, então vocês têm que imprimir o relatório bonitinho para poder entregar ao cliente. O relatório de não conformidade bem redigido, o relatório impresso corretamente, bonitinho, vai mostrar que vocês fizeram um trabalho bem feito, tá? E a análise crítica, então, a gente já falou, análise, então, é uma rotina de verificação do processo. Depois que tiver tudo realizado, você tem que realizar essa análise crítica para ver se tudo foi feito, se foi tudo preenchido corretamente, se os dados de origem estão ok, né, se está tudo lá conforme os regulamentos, se o escopo está correto, se você descreveu corretamente a não conformidade, enfim. Só depois que você certificar que está tudo beleza, é que você vai emitir a documentação. E eu queria, então, finalizar, né, chamando atenção para alguns itens importantes aqui que tem que estar no laudo. Mas não é um item muito importante para vocês, não, porque o laudo geralmente é padronizado, né? Vocês têm um sistema de gestão da qualidade, que vai falar o que você tem que preencher, como que vai ser. O Guilherme da Otimiza, não sei se ele está participando aqui ainda, mas o sistema ele já te facilita muito o trabalho. E por isso que eu falei para vocês que caso vocês possam usar um checklist eletrônico, vai te economizar trabalho e vai reduzir risco de erro de transcrição. Então, o sistema informatizado, ele é importantíssimo para a rastreabilidade e para você reduzir erros. E tomem muito cuidado, vocês que assinam o laudo, o inspetor e o responsável técnico. Vocês têm uma grande responsabilidade. Então, não usem essa responsabilidade em vão. Façam o seu trabalho da melhor forma que vocês possam, para poder salvar vidas, para poder reduzir risco de sinistro por falha mecânica. Finalizamos, então, por aqui, com 6 minutos de antecedência, né? Eu prometi até meio-dia e foi até 11h54. E eu espero, sinceramente, que apesar, né, de vocês serem de organismo de inspeção e parecer que a gente está chovendo no molhado em algumas coisas, pensem que o treinamento ele é sempre importante. A gente nunca sabe de tudo, a gente tem a oportunidade aqui de trocar experiência para se conhecer, não é? Talvez eu tenha falado algumas coisas aqui que vocês não sabiam, vocês falaram certamente coisas aqui que eu não conhecia, então o treinamento é algo que a gente sempre tem que ter, porque a gente tem que tomar cuidado com os nossos vícios do dia a dia, e sempre quando a gente fizer algo aí com preguiça, deixar de registrar alguma coisa importante, a gente lembra do treinamento e que a gente tem que fazer sempre da melhor forma. Porque não é só para o cliente, é para você. É para você ser um profissional cada vez melhor e você ficar satisfeito com o resultado que você gera ao fazer uma inspeção bem feita, uma inspeção correta. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês todos, dos 61 que estão logados até agora, prestando atenção, né, participando, e que esse seja o primeiro de muitos.
agradeço a oportunidade. Um bom final de semana. Gente, brigadão. Bassoli, você, para variar, é um lorde. Não tem nem o que falar. A hora que você começou a falar seu currículo, eu falei, vai usar as 4 horas, né? Falando do tanto de coisa que faz e não dorme. E eu também só tenho a agradecer. Eu fico muito satisfeita de saber que deu certo. Nós vamos fazer outros. Obrigada, gente. Bom final de semana. Parabéns aí. Muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, um abraço. Bom Tchau, tchau. final de semana para todos. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, Bassoli.